Olá pessoal, bom dia. Aqui é o Orivaldo e eu já comentei com vocês que eu trabalhei no mercado financeiro por 32 anos. Passei pelas carteiras de câmbio, importação, exportação, operações financeiras do e para o exterior. Depois trabalhei na área de controladoria do Banco Sudameris, do Banco Safra e de outros bancos e fui consultor para a Bolsa de Valores. Eu opero no mercado financeiro para mim e principalmente em ações, e de vez em quando eu brinco um pouco com day trade, de mini dólar e mini índice, mais com mini índice do que com mini dólar. Mas eu quero continuar uma sequência de vídeos que eu estou fazendo especificamente em relação ao dólar. É, eu achei interessante o comentário de que uma pessoa fez. Nossa, nunca vi um esquerdista gostar operar day trade. É, Tanto faz se a pessoa é de esquerda, de direita ou de centro. Todas as pessoas gostam de dinheiro. Não conheço ninguém que não goste, ok, pessoal? Independente de ideologia, o que você tem que entender quando você opera na Bolsa de Valores é que Bolsa de Valores não é igual a um jogo de futebol que você torce pelo Flamengo, ou pelo Palmeiras, ou pelo Corinthians. Não, não é torcida. Tanto faz quem é o governo, o que está acontecendo. Você não tem que torcer, você não tem que fazer transações com base na tua ideologia. Você tem que fazer operações com base naquilo que está acontecendo no mercado e qual é a lógica deste mercado, principalmente em relação ao dólar. Como eu havia comentado com vocês no outro vídeo sobre mini contrato de dólar, aqui eu tenho um histórico da variação cambial desde a implantação do Plano Real até sexta-feira agora, dia 17 de janeiro de 2025. E agora eu resolvi detalhar um pouco mais essa questão da variação cambial. Se vocês quiserem dar uma olhada em detalhe, podem pausar o vídeo e depois vocês vão entender o que eu quero falar. Mas antes de elogiar ou de criticar, lembre-se, investidor não é torcedor. Investidor é uma pessoa inteligente que toma decisões com base em informações. Ok, pessoal? Não importa centro, direita, esquerda, extrema direita, isso não tem nada a ver com o mundo dos negócios. Não seja um torcedor, seja alguém inteligente. Continuando nessa visão, eu desdobrei aquele gráfico de 30 anos da variação cambial em períodos de 8 anos. Então nós temos aqui, quando implantou o Plano Real, o dólar ele foi cotado a 90 centavos de real. Ele estava custando mais de 2.480 cruzeiros reais, convertido pela URV, que foi de 2.750. A divisão do valor em cruzeiro real pela URV deu 90 centavos. Então aqui no governo Itamar Franco, finzinho do governo, último semestre do governo de Itamar Franco, o dólar oscilou entre 90 centavos e até menos, tá? Ele chegou a 82, 83 centavos de real, um dólar. Aí o Fernando Henrique Cardoso, ele levou a fama pela implantação do Plano Real. Mesmo ele não sendo economista, ele era um sociólogo, ele é um sociólogo, mas ele levou a fama, ele foi muito inteligente, tá? Ele tem seus méritos. E vocês podem ver que ao longo do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, o dólar descreve praticamente uma reta. Pessoal, isto não existe no mundo de verdade. A variação de uma taxa de dólar descrever uma reta. Isso só é possível por meio de intervenções do governo na economia. E para que o dólar não tivesse um comportamento normal de uma moeda estrangeira, o Banco Central do Brasil emitiu títulos de dívida. Ao todo, essa brincadeira para manter o dólar perto de R$ 1 custou aos cofres brasileiros mais de 520 bilhões de reais. Vocês podem pesquisar, ok? Detalhe: a principal promessa de campanha do Fernando Henrique para se reeleger foi manter a política cambial. Ficou muito conhecida como âncora cambial ou banda cambial.
mas apenas 12 dias após a reeleição, quando ele toma posse do segundo mandato, ele muda a política cambial da noite do dia 12 de janeiro de 99 para o dia 13 de janeiro de 99, nós passamos a adotar uma coisa que chama câmbio flutuante. O dólar, como vocês podem ver no gráfico, ele salta de 1,26 para R$ 2, em alguns momentos ultrapassando 2,20. A partir daqui tem uma oscilação comportamental normal para uma moeda estrangeira. Essa reta é algo impossível de existir no mundo real, ok? Isso é só para mostrar para vocês, para provar para vocês que nossos governos, todos eles, manipulam a moeda estrangeira com o propósito de controlar a inflação. Aí nós temos esse comportamento, ele chega a R$ 2, mais ou menos em setembro de 1999, ele começa a recuar um pouco e aqui você vê uma grande alta. O que aconteceu para esse pico? Foi o atentado do 11 de setembro de 2001 nas Torres Gêmeas de Nova York. Impactou a economia do mundo todo. Passado alguns meses, o dólar dá uma recuada e ele fica em torno de 2,40, 2,48 mais ou menos. Aí de repente nós temos essa outra grande alta. E o que provocou essa grande alta? O mercado financeiro, ele é irracional, ele não segue lógica. Então tinha muita especulação, muita propaganda, muita matéria, muitos jornalistas, muita gente dizendo que o Lula ia implantar o comunismo no Brasil. Por isso esse medo da entrada do governo Lula fez o dólar chegar a quase R$ 4. Aí o Lula ganha a eleição. E aí eu pergunto para vocês, o Lula implantou o comunismo no Brasil? Sem ideologia, responda com sinceridade. A grande questão é que a maioria absoluta das pessoas não fazem a mínima ideia do que é comunismo e muito menos do que é capitalismo. Para ser capitalismo, tem que ter 3 condições básicas. É assim que o capitalismo surgiu. Primeira coisa, o direito de propriedade. E aqui não é o direito de você ter o teu Corsinha ou a tua casa. É o direito de você ser dono dos meios de produção. Os Estados Unidos têm isso? Tem. A segunda pré-condição para ser capitalismo, existência de classes sociais. Os Estados Unidos têm isso? Tem, lógico que tem. Lá tem pessoas bilionárias e tem pessoas muito pobres, tem a classe média, tem muita gente morando nas ruas de Detroit, de Chicago, de São Francisco e de Nova York. Vocês podem pesquisar isso. E a terceira pré-condição para ser capitalismo de verdade, a não interferência do governo na economia. Mas como nós sabemos, o governo americano ele interfere bastante na economia. Por exemplo, com a alta da inflação nos Estados Unidos, o Banco Central norte-americano elevou muito as taxas de juros dos títulos públicos da dívida americana, que antes era entre 0 a 0,25% ao ano, ultrapassou 5% ao ano. Outra prova da intervenção do governo norte-americano na economia deles. O fabricante do caça F-16 é uma empresa privada com ações listadas em bolsa, mas imagina assim, se o governo do Irã quiser comprar caças F-16, pela lógica capitalista, a fabricante poderia vender, mas o governo não deixa. Então o fabricante do F-16 é proibido de vender seus aviões para determinados países. Então os Estados Unidos, pensando no capitalismo ideal, ele não é totalmente capitalista. Ele é parcialmente capitalista, porque atende a 2 critérios e não atende ao terceiro. Ele interfere na economia. Agora, com relação ao comunismo, também existem 3 pré-condições. Primeira delas, inexistência de classes sociais, inexistência de direito de propriedade e inexistência de governo. Quando você olha, por exemplo, a China, que muita gente tola acha que é comunista, a China tem hoje a segunda maior quantidade de bilionários do mundo. A faixa próxima ao litoral da China
a população dessa região tem um poder de compra muito maior do que o restante da população que mora nos interiores, mais distante dessa faixa do litoral. Então, há classes sociais na China. Com relação ao direito de propriedade, que no comunismo não deveria existir, lá há. Essas empresas de quem o mundo inteiro importa produtos pertencem a pessoas e não ao governo deles. Então, lá há o direito de propriedade, ok? E lembrando que o direito de propriedade diz respeito aos meios de produção, as terras, o capital e as indústrias. E no comunismo, o que se pretendia era a inexistência de governo. Lá tem um governo fortíssimo, ou seja, a China, Cuba, Rússia, Coreia do Norte não são países comunistas. São países também parcialmente capitalistas. A única diferença é que nós temos no mundo países capitalistas, parcialmente capitalistas com governo de direita e países parcialmente capitalistas com governo de esquerda, ok? E algumas ditaduras, por exemplo, nós temos ditadura de esquerda, nós temos isso na Coreia do Norte, nós temos ditadura de direita, Arábia Saudita. Ok, pessoal? E aí o governo Lula assume e não implantou comunismo, não confiscou a poupança. O único governo que confiscou a poupança no Brasil foi Fernando Collor de Mello, que era um governo de direita. E aqui, ó, olha o que acontece com o dólar. Uma queda contínua, saindo de 3,60, 3,70, chegando a R$ 1,56. Ué, a gente não ia implantar comunismo? O dólar não ia explodir? Percebem que vocês não podem ser levados por um monte de besteiras que muita gente fala. De repente nós temos aqui, em outubro de 2008, essa grande alta. O que aconteceu? Foi a crise do subprime nos Estados Unidos, questões ligadas a crédito imobiliário, a hipotecas, venda de derivativos com base nesses títulos imobiliários. O dólar parte de 1,56 e chega a 2,50. Só para vocês terem uma ideia, a Sadia, ela quebrou nesse momento, porque ela tinha um grande passivo em dólar. Na hora que o dólar sai de 1,56 para 2,50, a empresa quebrou. Aí aconteceu a fusão com a Perdigão e surgiu a BRF, ok? Passado esse grande susto do subprime, o dólar volta a recuar e fica girando em torno de 1,70, 1,80 e... Desculpa, isso mesmo, 1,80, 1,50, chegando a 1,45. Ué, mas o país não ia quebrar? Continuando. Lula consegue eleger Dilma. O dólar, ele tem esse comportamento de alta, saindo de 1,54, 1,55, chegando a 2,50 no final do primeiro mandato. Quando ela é reeleita, começa todo um processo de início de destruição do governo, muita perseguição, todos vocês sabem disso, muitos problemas no governo, muitas decisões erradas no governo dela, e começa o processo de impeachment. Olha onde o dólar vai parar. 4,20, 4,15. Tão logo ela é afastada em razão do processo de impeachment, e Michel Temer, ele está próximo de assumir ao recuo do dólar. O simples afastamento já fez o recuo do dólar. Michel Temer assume, aí o dólar tem essa estabilidade aqui, né? Entre 3,30, 3,40. E depois aqui, nesse período, dá uma olhada nessa subida do dólar de 3,30, 3,40 a 4,20. Por que o dólar subiu aqui dessa forma? Porque todas as pesquisas mostravam que o Haddad ia ganhar a eleição. Aí nós temos aquele evento da facada. Quando acontece a facada, Bolsonaro, que tinha apenas alguns segundos de propaganda eleitoral em rádio e televisão, passa a ser notícia 24 horas por dia, em razão da facada. E aí as pesquisas começam a mostrar que
Bolsonaro seria eleito. E foi, nós sabemos que foi. O dólar tem essa recuada de 4,15, 4,20 para 3,70, 3,80. Tá vendo quanta coisa interfere na variação cambial? Aí o governo Bolsonaro inicia, o mercado ele esperava mais. Tanto esperava mais que você vê que o dólar não entrou numa descida. Muito pelo contrário. Ele assume uma trajetória de alta. É só vocês olharem o gráfico. Podem pausar para confirmar o que eu estou falando. Vocês não precisam acreditar no que eu estou falando. Todas essas informações vocês têm acesso. Basta entrar no site do Banco Central, opção PETAX 800, o boletim de cotações. Isso está disponível. Qualquer um pode ver. Aí nós temos aqui em março, fevereiro, março de 2020, a pandemia pelo novo coronavírus explode no mundo inteiro e olha a consequência. O dólar chega a R$6. Aí o mundo cria uma vacina. O Brasil teve 700 mil mortes pela Covid. O mundo cria uma vacina por pressão da sociedade, do Congresso. O Brasil começa a comprar vacina. Porque Bolsonaro não queria comprar. Tá cheio de vídeos dele, entrevistas dele declarando isso. Mas o governo é obrigado a comprar. Aí começa a comprar, o número de mortes reduz e o dólar estabiliza. Tá vendo? Ó? O que estava explodindo para ultrapassar R$6 fica nesse range de R$5 a R$6 por quase todo o governo, fechando ao final do governo a 5,20, 5,25, 5,30. Aí começa, Lula é eleito, começa o mandato do Lula. Nós temos aqui uma queda do dólar de 5,20, 5,30, chegando a 4,85. Depois uma nova alta e uma estabilização ali por volta de R$5. Aí nós temos agora essa situação, a partir de julho do ano passado, essa tendência de alta, que ultrapassou 6, chegou a 6,28 e agora está perto de R$6. Mas por que essa nova tendência de alta? Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Ao longo de todo o governo Bolsonaro, o Banco Central fez mais de 130 intervenções no mercado cambial para conter, porque o dólar teria ultrapassado facilmente os R$7. Então foram necessárias muitas intervenções do Banco Central. E agora, no governo Lula, o Campos Neto praticamente fez uma ou duas intervenções. Você vê claramente que de propósito era a intenção de prejudicar o governo, porque nós sabemos que o dólar em alta vai elevar a inflação. Com a elevação da inflação, os preços aumentam, o povo fica contra o governo. É proposital. Não tem nada a ver com ideologia. É uma tentativa de colocar o povo contra um governo para depois eles ganharem a eleição. Só lembrando, Bolsonaro está inelegível por 8 anos. Então, Lula, se quiser disputar a eleição, disputará contra alguém da direita. Não se sabe quem ganhará, se ele ou se a direita. Só o tempo vai mostrar. Uma outra coisa interessante, pessoal. A gente sempre ouve falar, muita gente diz, não, tem que investir em dólar, porque dólar é a moeda forte. O dólar é a moeda mais utilizada no comércio internacional. Isso é uma realidade. Só que quando você pega aqueles 90 centavos de real, que era o preço de $1, em 1º de julho de 1994, e atualiza pela inflação, pelo IPCA, isso aqui está disponível, vocês podem fazer lá no site do Banco Central, chama Calculadora do Cidadão, tá? Correção de valores. Quando você atualiza pela inflação oficial, a IPCA, 90 centavos, agora em 31 de dezembro de 2024, vale R$ 7,45. Ou seja, a variação cambial não conseguiu nem acompanhar a inflação. E mais um detalhe, se você tivesse colocado 90 centavos numa poupança em 1º de julho de 94,
vale mais do que os R$ 6 e pouco do dólar hoje. Percebe? O dólar perdeu para a inflação, o dólar perdeu até para a poupança. Quem investiu em dólar nesse longo prazo perdeu muito dinheiro. E um detalhe, hein? Na verdade, o dólar teria que estar mais do que esse 7,45, porque essa correção é para $1. Mas Estados Unidos também tem inflação. Então, hoje, o poder de compra de $1 comparado a 94 dá em torno de 50 e poucos centavos. Então, hoje, o norte-americano, para comprar a mesma coisa que comprava lá em 1994, precisa de $1,80. Percebe? Então, o dólar hoje no Brasil, se ele tivesse acompanhado todas essas questões da nossa inflação mais a inflação americana, era para estar acima de R$ 12. Então, o dólar a R$ 6 está de graça. E isso prejudicou muito quem? O empresário da indústria brasileira. Porque ele não tem preço para competir com o exterior. Ele não tem como, na hora que ele divide o valor dele de produção em reais pela taxa do dólar, a exportação fica muito cara. O Brasil só consegue exportar commodities, aviões e algumas coisas ligadas ao mundo da eletricidade. Por exemplo, coisas produzidas pela WEG. E o dólar agora em janeiro, depois da saída do Campos Neto e entrada do Galípolo, ele assumiu uma tendência de baixa, ok? De 6,28, ele fechou aqui a 6,085 na última sexta-feira.